vamos para as nossas dicas de matemática para o Enem 2024. Em especial para vocês que moram no meu coração, que são os meus alunos, né, do terceirão, dessa escola maravilhosa e que vão tirar um notão na prova de domingo. Venho trazer pontos importantes da prova do Enem para vocês. A matemática funciona, na verdade, como um instrumento, né, de ligação entre outras disciplinas e vocês precisam interpretar as questões para poder fazer a prova com muita calma e acertar aquilo que está sendo pedido, certo? Por exemplo, pode aplicar muito bem o Teorema de Pitágoras e se não cuidar a pergunta que é feita, né, vocês têm uma grande chance de errar. Então, sempre volta na pergunta do problema para poder marcar a alternativa correta. Mesmo em matemática é importante ler muito, ter conhecimento de mundo, certo? Muita atenção quanto à leitura de gráficos e tabelas. Temos que tomar cuidado com as regras de sinais, adição e subtração, sinais iguais, somamos os números e repetimos o sinal. Se são sinais diferentes, nós subtraímos os números e conservamos o sinal do maior e modo. O que é modo? Distância do número até o zero. O que está mais distante é o sinal que fica. Multiplicação e divisão. Sinais iguais sempre mais, sinais diferentes sempre menos. Não podemos esquecer dos conjuntos numéricos que temos aqui, né? Que é bem importante. Também das funções, tanto de primeiro quanto de segundo grau. Lembrando que de primeiro grau é uma reta, do segundo grau a parábola. Lembrem da importância do coeficiente A do primeiro grau e na do segundo grau, né? E do termo independente. Coeficiente A na do primeiro grau indica se ela é crescente ou decrescente. Na do segundo grau indica se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. Equações do primeiro grau tem incógnita para um lado, que não tem para o outro, cada um tem uma técnica, mas normalmente se resolve dessa maneira. E a do segundo grau não podemos esquecer da fórmula de Bhaskara. Razão, divisão entre dois números. A gente faz a leitura, A está para B, né? Antecedente e consequente são os nomes dos termos de uma razão. Escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, sempre cuidem. Normalmente cai questões de escala e questão de razão na prova do Enem. Porcentagem. Lembra? Quanto que é 3% de 200? Faz a multiplicação do 200 por 3 e divide por 100. Certo? Regra de 3 simples. Revisamos, né? Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Cuida aí, né? As setinhas, lembrem das setinhas inversamente proporcional, setinhas, uma para cima e uma para baixo. Diretamente proporcional, as duas setinhas para o mesmo lado. As médias, né? Mediana, moda, as medidas de tendência central. Sempre é pedido. Então temos ali a média simples, soma os elementos, divide pelo total de elementos. A ponderada é quando tem pesos. O valor vezes o peso, mais o outro valor vezes o peso, dividido sempre pela soma dos pesos. Cuidem para não confundir o que é peso. Moda, valores que aparecem com maior frequência dentro de um conjunto. Mediana, primeiro colocar em rol e depois contar os elementos, né, para saber se é ímpar ou se é par. Se é ímpar é o central, se é par, média aritmética dos dois centrais, ok? Fórmulas importantes que vocês já estão cansados de saber, das áreas das figuras planas, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, porque com essas figuras vocês conseguem montar a geometria espacial. Quantos exercícios fizemos disso? Um monte. Então, eu acredito que vocês estão bem preparados, porque essas fórmulas vocês estão, né, trabalhando com elas desde o ensino fundamental. Não esqueçam do π, 3,14 infinitamente. Observem o que a questão da prova pede. Se é para substituir o π ou se não é para substituir o π. Observem as alternativas. Se tiver o π é porque não foi substituído, certo? Sólidos importantes. Temos ali então o cubo, temos o paralelepípedo. Os dois sólidos, né, são sólidos que normalmente são cobrados em prova, principalmente o paralelepípedo.
Temos aqui também as pirâmides, né? De base triangular, base quadrada. Observem as figuras sempre da base, né? Para observar a quantidade de figuras que eu tenho na área lateral. Ali de pirâmide de base pentagonal e a esfera. Ontem ainda estávamos falando de esfera. Prova do Enem, né? Tem questões aí que entram uma esfera dentro de um cilindro, né? A esfera dentro de um cubo, certo? Temos o cilindro e o cone. Bastante também atenção quando tiver alguma figura dentro de um cilindro. Aqui nós temos, né? Lembrem que não precisa ter a decoreba daquele monte de fórmulas para cada figura. Nós temos figuras que a gente consegue observar o seu formato e usar as áreas da geometria plana para montar as figuras espaciais. Toda figura em 3D é formada por uma figura em 2D, certo? Notação científica, né? Quando o expoente aumenta, anda para a esquerda. Quando o expoente diminui, a vírgula anda para a direita, certo? Muita atenção também nos gráficos, tabelas, né? Que também são textos dentro da prova. E estes gráficos e essas tabelas, vocês não podem esquecer que, além das informações que elas trazem, nós temos também um título e uma fonte. Leiam o título e leiam a fonte, ok? Trigonometria no triângulo. Temos do triângulo retângulo e do triângulo qualquer. No triângulo retângulo, lembrem da tabelinha, né? Nós sabemos a musiquinha. E das fórmulas de seno, cosseno e tangente. E na do triângulo qualquer, inclusive para o triângulo retângulo, podemos falar da lei do seno e lei do cosseno, certo? Progressão aritmética e progressão geométrica, PA e PG, né? Sequências. É obrigatório saber a fórmula? Não. Temos como fazer a interpretação, trabalhamos assim em sala de aula, né? Quando era contextualizado, nós usávamos o raciocínio e montávamos para chegar até a resposta. É interessante saber a fórmula para que vocês possam poupar tempo, certo? Então temos aqui as fórmulas da PA, da soma dos termos, e para calcular um termo qualquer, e da PG também, tá? Para calcular um termo qualquer e da PG finita. As conversões de unidades, sempre cai questão de conversão de unidades, tá? Então se liguem lá que um decímetro cúbico tem 1 litro, e o principal deles é aquele ali, ó. A relação entre 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, 3 dimensões. Dentro deste 1 metro cúbico nós conseguimos colocar 1000 litros de água, certo? Isso é bem importante, gente, tá? Análise combinatória, arranjo, permutação e combinação. Ontem comentamos, né? Aqui com repetição e sem repetição. Cuidado aí, né? Com alimentação nos dias de prova. Façam uma alimentação saudável, tranquila, coisas que vocês costumam comer. Porque dor de barriga e queimação estomacal podem ser, né? Evitados com comidas leves e muita água, certo? Sucesso para vocês, foi um prazer dividir um pouquinho do que eu sei de matemática com todos vocês já por esses longos anos. Muito obrigada.